Oi, Tamires. Que bom estarmos aqui na igreja mais uma vez para continuarmos a nossa meia semana de reavivamento. Eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Temos todas as pessoas aqui hoje, são pessoas muito especiais, mas eu faço questão de apresentar a vocês algumas delas. Eu quero apresentar aqui o meu médico, aquele que está cuidando de mim, doutor Sival, está aqui. Por favor, doutor Sival, fique em pé com a sua digníssima esposa Jane. E eu gosto muito deles, principalmente porque ele não me cobra nada para me atender, né? Isso é melhor ainda. De graça é mais barato, né? Ali ao lado estão Jada e sua esposa, que são amigos queridos. Nos conhecemos há alguns poucos anos, né? Mas já somos muito amigos. A minha esposa esse dia estava perguntando, poxa, que dia que eles virão aqui? Aí hoje que eles vieram, a minha esposa teve que viajar. E aqui está a Deni, também muito querida, e seu querido esposo, grande amigo João. E hoje o João está comemorando uma semana quase, né? Uma semana de uma nova vida, né, João? Há quase uma semana atrás o João quase veio a óbito, mas Deus disse, não, você ainda tem que abençoar muita gente, não é? Imaginem vocês que 3 dias antes do casamento do segundo filho, o João foi levado às pressas para o hospital. Os médicos disseram que se demorasse um pouco, o João seria uma lembrança, não é? Mas ele está aqui como um presente de Deus para nós. E hoje também é o aniversário de um dos meninos mais lindos desse mundo, Luigi Leles. Conhecem Luigi Leles? Fique em pé aí, Luigi Leles. Isso. Esse menino aí está fazendo hoje 15 anos, hein? Poxa vida. Quero lembrar a vocês que o Luigi continua solteiro e continuará por um bom tempo. Mas também queremos saudar os nossos irmãos que estão aqui, os amigos que nos visitam. Peço perdão por não poder citar a todos, não tenho tempo de citar a todos, mas agradeço muito a presença de vocês. Bom, nós começamos ontem uma meia semana de reavivamento. Começamos ontem uma semana de reavivamento e ontem nós, ao estudarmos aqui a palavra de Deus, vimos a promessa que Cristo fez de que Ele enviaria o seu Espírito. Então eu quero pedir aos senhores que abram a Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Eu quero ler com vocês os versos 7 e 8 e vou ler mais uma vez, esse mesmo, vou ler mais uma vez aqui na versão A Mensagem, capítulo 1, versos 7 e 8. Ele respondeu, aliás, deixa eu ler também o verso 6 para a gente entender bem o contexto. Atos capítulo 1, versos 6 a 8 diz assim: Na última vez em que se reuniram, eles perguntaram, Mestre, o Senhor vai restaurar o reino a Israel agora? Chegou o momento? Ele respondeu, vocês não devem tentar descobrir a hora, determinar o tempo e responsabilidade do Pai. Vocês vão receber o Espírito Santo e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até mesmo nos confins da terra. Jesus havia passado aqueles 40 dias com eles e disse, fiquem aqui, porque vocês receberão a promessa que ele já havia feito alguns poucos anos atrás, a promessa do Espírito Santo. Hoje eu quero falar com vocês na sequência sobre o verdadeiro e o falso reavivamento. E eu quero começar falando para vocês de uma época em que a violência, a impureza, a busca pelo prazer era a tônica da sociedade. As pessoas haviam se corrompido e se afastado dos propósitos de Deus. E como seu coração, cheio de pecado, ia levando-os cada vez mais para longe, a sociedade começou a sofrer essa influência maléfica. As pessoas começaram a se tornar cada vez mais impuras, violentas, e então Deus suscita um homem, Deus levanta um homem para fazer a diferença naquela época. Seu nome, João Batista.
Naquela época, os ricos oprimiam os pobres, imaginem vocês. O coração das pessoas estava vazio, a alma era estéril, eles buscavam algo que nem mesmo sabiam o que era. Aquelas pessoas precisavam de paz e Deus precisava intervir. É por isso que ele levanta um profeta barbudo que usava roupas de pele de camelo, que certamente o cheiro não era tão agradável, imaginem vocês. Aquele homem que apresentava uma mensagem direta, falava diretamente às pessoas. João Batista não era um homem que fazia rodeios para falar as coisas. Imaginem vocês que João estava pregando, apareciam várias pessoas ali, entre eles os fariseus, os escribas, e João, ao olhar para eles, dizia: o quê? Raça de víboras. Imaginem vocês, se vocês vêm à igreja no domingo à noite, você é convidado por um amigo que gosta muito de você, e ele diz: olha, vamos lá na igreja, o pastor começou uma semana de reavivamento e ele tem uma mensagem para você. E quando você chega aqui, eu olho para vocês e digo: raça de víboras, convertei-vos, abandone os seus pecados. O que você diria? Esse homem é muito grosso. E de fato seria uma grosseria muito grande. Mas essa era a tônica da pregação de João. E quando João dizia isso, as pessoas ouviam atentas, logicamente, e acontecia uma coisa muito interessante. É aí que ele ganha o seu apelido, vamos dizer assim, né? As pessoas acabam achando que é um sobrenome dele, porque enquanto João pregava dessa maneira, as pessoas se convertiam, os corações eram tocados, e eles então se aproximavam de João para serem batizados. Daí o nome João ou Batista, ou João Batista, porque ele foi o primeiro dentro da história bíblica que executa essa ação, logicamente ordenado por Deus, para que as pessoas fossem batizadas. Bom, dentro desse contexto todo, nós percebemos então Deus agindo para preparar o caminho a fim de que o seu propósito se cumprisse na vida das pessoas. E então nós chegamos ao texto de Mateus capítulo 3, no verso 11, quando diz assim: João Batista, agora falando a respeito de Jesus, ele disse: mas eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vocês percebem que João está num momento muito especial do seu ministério. As pessoas olhavam para João e o identificavam como o novo Elias, um profeta muito respeitado entre o povo de Israel, porque Elias havia sido levado aos céus. E as pessoas então olhavam para João e tinham certeza de que, de alguma maneira especial, Deus queria de novo alcançá-los, e levanta novamente um homem com o mesmo espírito de Elias, esse homem, João Batista. Então, João Batista era alguém muito querido pela sociedade, mas ele diz assim: eu os batizo com água, mas vem aquele que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, era algo ainda maior, mais sublime, era algo melhor. Nós precisamos também ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. E nesta noite eu quero mostrar para vocês como o falso reavivamento pode atrapalhar as pessoas e como o verdadeiro reavivamento pode nos aproximar da presença de Deus. E eu quero então pedir aos senhores que abram a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 3, verso 24. Essa palavra, o fogo, vai aparecer pela primeira vez no contexto do Gênesis, quando Adão e Eva são expulsos dali. Capítulo 3, verso 24, diz assim: ele os tirou do jardim e deixou um anjo querubim de guarda no lado leste, com uma espada de fogo, se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Vejam que quando o primeiro casal pecou, Deus coloca um anjo na porta do jardim, com uma espada de fogo, uma espada flamejante. O fogo então aparece nesse contexto como um elemento de detenção, de impedimento.
O fogo aparece então como algo que vai mostrar que o que era profano não poderia se aproximar do que era sagrado. Mas nós temos alguns outros exemplos, como por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 3, versos 2 a 4, um outro episódio, claro que não vou citá-los todos, mas nós encontramos então outro episódio quando o fogo aparece como um elemento especial. Nesse texto, de maneira especial, nós encontramos Deus se manifestando. Vejam o que diz o texto para nós. Êxodo capítulo 3, verso 2 a 4. O verso 2 diz assim: o anjo do Senhor apareceu a ele nas chamas que saíam do meio de um arbusto. Embora estivessem chamas, o arbusto não se queimava. Moisés pensou: o que está havendo aqui? Isso é inacreditável. Por que o arbusto não é consumido pelo fogo? O verso 4 diz: o Eterno, ou o Senhor, viu que ele havia parado para observar o fenômeno e o chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. O fogo agora aparece como a manifestação do próprio Deus, da presença de Deus. Eu sempre que leio essa passagem da Bíblia, fico pensando no que deve ter se passado na cabeça de Moisés quando ele vê aquela cena totalmente incomum, porque o lógico era que um arbusto seco, num ambiente árido, que estivesse em chamas, pudesse ser consumido. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que o óbvio não aconteceu. Aliás, é muito bom lembrarmos que Deus normalmente ele não trabalha com óbvio. Ele trabalha num sentido contrário ao óbvio. E quando Moisés se aproxima, Deus diz para ele algumas coisas que sempre tocam em nós. Imagine Deus falando assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E o que tornava aquele lugar santo não era o fogo, mas era a presença de Deus. Então a minha casa pode ser um lugar santo, o meu local de trabalho pode ser um local santo, o meu carro pode ser um local santo, a igreja pode ser um local santo, desde que Deus esteja ali. Então nós vemos o fogo se manifestar, aparecendo agora no contexto bíblico como a manifestação do próprio Deus, a presença de Deus. Mas eu quero mostrar para vocês alguns outros episódios rapidamente. Veja, nós temos, como citamos, o anjo na porta do Éden, depois vimos a sarça ardente quando Deus se manifesta. Um terceiro episódio que eu coloco para vocês é quando a glória de Deus se manifesta no Santíssimo. A Bíblia o chama de Shekinah, era um referencial de que eles estavam fazendo o que era certo, indo pelo caminho certo. Um outro episódio aparece também na Bíblia, quando da promulgação da lei de Deus, lá no Monte Sinai, a Bíblia diz que havia o fogo que se manifestava naquela montanha durante aqueles 40 dias, a fim de que o povo lembrasse de que Deus estava ali. A Bíblia diz que eles não podiam tocar na montanha, não apenas o local estava santo, mas toda a montanha agora havia sido santificada pela presença de Deus. Um outro momento, quando o fogo aparece como algo especial, naquele episódio fantástico, tremendo, quando Elias desafia quantos profetas? 850 profetas. Eram 450 profetas de Acera e 400 profetas de Baal. E eles se cortaram e gritaram de 6 da manhã ao meio-dia. E eu gosto também dessa passagem, porque Elias debocha deles. E Elias chega a dizer: pessoal, grita mais alto aí, talvez o seu Deus esteja ouvindo. Tem uma versão, se não me engano, na Bíblia de Jerusalém, que ele diz: pessoal, eu acho que o seu Deus foi ao banheiro, espera ele voltar. Imagine aqueles homens olhando para Elias, debochando dele. Você não acha que eles tiveram vontade de matar Elias? Com toda certeza. Um outro episódio, quando o fogo aparece, é quando uma carruagem desce e ela separa Elias do povo e Elias sobe aos céus. Nós vemos então episódios quando o fogo cumpre um propósito muito especial. O penúltimo desses episódios que eu quero citar para vocês, no próprio livro de Isaías, ele diz: Senhor, toque meus lábios com a brasa viva do teu altar, para me purificar, para purificar os meus lábios, a fim de que minhas palavras sejam aceitáveis ao Senhor.
E em Atos capítulo 2, nós lemos logo nos primeiros 3 versículos, dizendo que apareceu entre eles língua como de fogo, e eles ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo. Nós percebemos então que em todos esses episódios e nos demais que aparecem na Bíblia, o fogo aparece como elemento de cuidado, proteção, orientação, manutenção da presença de Deus e também de purificação do seu povo. A manifestação do poder de Deus. Bom, o que é o batismo? Está pulando rápido aqui, né? O que é o batismo? Eu já tive o privilégio de batizar muitas pessoas. Eu estou agora no meu 22º ano de ministério e já batizei aproximadamente 1.200 pessoas. E eu fico muito feliz em ver algumas pessoas que eu batizei. Aqui na igreja nós temos alguns já que eu batizei. E hoje eu tenho aqui um casal que eu não esqueci deles. Eu deixei para esse momento mesmo. A Tamires, essa menina que com essa voz linda. Eu fui pastor dela lá em Nazaré. E eu conheci também a sua mãe, a irmã Miriam. E nós fomos para um acampamento. E ela levou o seu esposo, que é um grande amigo meu. E estávamos no acampamento com a igreja, e eu e a minha esposa e o Luigi queríamos ir para a praia, e não queríamos que o Lolo fosse com a gente, porque eu queria brincar também, afinal de contas, velhos também brincam, não é? E nós não tínhamos com quem deixar o Lolo, e o Lolo queria brincar de caiaque. E aí o irmão Gilvan falou assim: pastor, quer que eu cuide do Lolo? E ele foi o primeiro professor oficial de caiaque do Lolo. E estabeleceram uma amizade. E um dia eu falei: irmã Miriam, eu quero te visitar. E ela falou: tá bom, pastor, eu vou te levar lá. E aí passou um mês, passaram-se 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E aí um dia eu liguei para ela, eu falei: irmã Miriam, eu quero te visitar. Tá bom, pastor, vou marcar, tá, mas eu quero ir hoje. Tá, eu vou ver, quando é que o senhor vem? Eu falei: eu vou hoje. Quando? Agora, eu estou aqui na porta do seu prédio. E aí não teve mais jeito, né? E aí começamos a conversar, e eu tive o privilégio de discipular o irmão Gilvan e a irmã Miriam. Imaginem vocês, o marido, há 30 anos ela era da igreja, o marido não se batizava, e quando eu fui estudar a Bíblia com ele, ela falava assim: pastor, termina logo esse estudo, não aguento mais ver o senhor aqui, porque toda vez que eu ia, eu comia lá na casa dela, né? E o pior de tudo é que eu ia 2 vezes por semana. Ou seja, eu podia economizar bastante naquele estudo bíblico. E depois eu tive o privilégio de, conversando com o irmão Gilvan, perguntar para ele: e então, irmão Gilvan, o que acha? Ele falou: pastor, eu quero ser batizado. O batismo é imersão. E agora João está dizendo: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E seguindo essa lógica, se o batismo é imersão, o que é o batismo com fogo? Então podemos afirmar que o batismo com fogo é a imersão na presença de Deus, a fim de que Deus possa realizar o trabalho que o fogo pode fazer em nós, que pode realizar em nós. Então eu queria que vocês pensassem comigo. Eu tenho uma citação aqui que diz o seguinte: o batismo com fogo é um chamado para permitir que o Espírito Santo queime todo traço de mundanismo. Nós entendemos que o batismo com fogo é Deus agindo em nós para queimar tudo aquilo que não agrada a Deus, que impede a Deus de realizar o seu trabalho em nós. E o autor diz assim: queime todo traço de mundanismo, de rebelião e falta de comprometimento, e nos leve a uma genuína experiência com Deus. Ter uma experiência genuína com Deus significa que nós vamos nos tornar tão íntimos dele, que nós vamos sentir vontade de estar com ele, vamos sentir necessidade de estar com ele, de falar com ele, de buscá-lo. E então nós podemos colocar diante dele todos os nossos pedidos, as nossas súplicas ao Senhor. Ellen White diz: o Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submeterem a seu poder. Se as pessoas, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificadas. Então a glória de Deus que destrói o pecado tem que destruí-la. Por ocasião do segundo advento de Cristo, os ímpios hão de ser consumidos pelo sopro da sua boca. Se eu me apegar ao pecado, se eu me agarrar ao pecado, como Deus não tolera o pecado,
então Deus terá que me deixar. Quando eu olho essa passagem e eu vejo o que a Bíblia fala, a Bíblia diz que Deus, Ele não consegue conviver com o pecado, e o problema é que a minha natureza me leva sempre para o pecado. Veja, é uma dicotomia difícil de nós resolvermos. Aliás, nós não podemos resolver isso. Vejam, se a minha natureza me leva naturalmente para o pecado, e o pecado me afasta de Deus, e eu perderei a minha salvação por causa do pecado, então eu preciso entender que tenho necessidade constante da presença de Deus na minha vida, para que Ele transforme a minha vida, para que Ele faça o trabalho em minha vida. E agora aparece um elemento especial que nós falamos muito pouco, que é o batismo com fogo. O que é esse batismo com fogo? É a ação de Deus em minha vida, é eu ser mergulhado na presença de Deus para que o fogo possa consumir aquilo que existe em mim e que não agrada a Deus. Mas eu preciso desejar esse batismo com fogo, eu preciso pedir ao Senhor que Ele me batize com fogo. Eu quero mostrar para vocês agora uma outra citação bíblica no livro de Mateus, no capítulo 3, verso 12, diz assim: em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Bom, se você ler essa passagem apenas de forma isolada, você não vai entender bem o que é que ele estava falando. Vocês querem saber o que tem no capítulo 3, verso 11 de Mateus? Vocês já viram essa passagem alguma vez, não? Já ou não? Capítulo 3, verso 11. A gente leu hoje, mas já esquecemos. Querem ver? Dá uma olhadinha aí. Mateus capítulo 3, verso 11. O que diz em Mateus 3, 11? É o texto que nós já citamos. Ele diz: eu batizo vocês com água, mas Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e fogo. Bom, nós temos que vencer a tendência que nós temos de ler na Bíblia só aquilo que nós queremos, e temos que ler aquilo que Deus quer que nós entendamos. O verso 11 disse que João batizava com água, mas que Jesus iria batizar-nos com o Espírito Santo e com fogo, e nós agradecemos a Deus por essa promessa, e nós louvamos ao Senhor, porque Ele disse que vai nos batizar com fogo, vai nos batizar com o Espírito. Mas o verso 12, o verso seguinte diz: mas tem uma coisa, fiquem atentos, porque em sua mão há uma pá, e Ele vai limpar a eira, vai recolher no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E aqui uma expressão em grego que significa que vai queimar por completo, até o fim. Eu quero que vocês pensem comigo uma coisa, olha. João diz, Ele vai batizar vocês com o Espírito e com fogo. Amém? Isso é fantástico, né? Mas Ele diz assim: filhinhos, mas se você não se deixar ser batizado com fogo, o fogo vai consumir você. O fogo aparece 2 vezes nessa passagem. Aparece como uma opção que nós podemos escolher de sermos batizados com Ele. Caso não queiramos, nós seremos consumidos pelo fogo. Quem aqui já viu essa cena? Eu sei que o Dr. Sival já deve ter visto isso. O pessoal que planta feijão e outros cereais, eles se recolhem, deixa secar, depois bate, não é? Quem já viu isso aí? Deixa eu ver as mãos aqui. Quase a maioria, né? Eu também já vi. Eu vi lá no colégio, na faculdade. Eles batem ali, aí esperam o vento, né? Normalmente os agricultores esperavam o vento com uma espécie de peneira, né? O vento fazia o que com a palha? Soprava, ficava ali os grãos e eles empacotavam, mas depois eles tinham que recolher as palhas. O que eles faziam com as palhas? Eles têm que queimar. É essa cena que Jesus está citando aqui, que aliás que João está falando de Jesus. Eu sempre imagino que quando eles falavam essas coisas na Bíblia, eles estavam falando de coisas que eram muito comuns para ele, que eles estavam vendo ali. Então eu não tenho dúvida de que João estava falando, tinha alguém separando ali a eira, separando os grãos, e ele disse assim: olha, eu estou batizando vocês com água, vocês estão vindo aqui para serem batizados com água, mas vem alguém maior do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito e com fogo. Mas é o seguinte, se vocês não aceitarem esse batismo do Espírito com fogo, vocês vão ser levados como essa palha aqui.
que as pessoas separam para queimar, ou seja, vocês também serão queimados. Vocês percebem que as promessas bíblicas, elas são sempre condicionais? Deus tem algo especial para fazer na tua vida, mas isso é condicional. Ele tem bênçãos para você, Ele quer restaurar você, Ele quer batizar você, mas isso é condicional. E qual é a condição? Você precisa desejar, querer isso. Você tem que querer isso. Você tem que clamar ao Senhor, você tem que pedir a Ele. Eu tenho uma outra citação aqui no livro de Malaquias. Opa, passou direto aí, ó. Volta aí, por favor. Malaquias, eu vou pedir que você abra a Bíblia, Malaquias capítulo 3, versos 2 a 3. Malaquias 3, versos 2 e 3. E o texto sagrado nos diz o seguinte, deixa eu... Passa com o dedo aí, Luciano, que aqui está... Acharam aí? Malaquias... Ok, eu tenho aqui na tela também. Olha só o que diz Malaquias capítulo 3, versos 2 e 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão oferta em justiça. Quem suportará o dia da sua vinda? Eu gostava e gosto muito de ouvir os sermões do pastor Bulhão e aprendo muito com aquele grande pregador, grande pastor. E tem uma frase que ele dizia, algumas vezes ele dizia assim, olha, mesmo se você acreditar ou não, ele virá. Essa é uma promessa que vai se cumprir. Eu já estou na igreja há 41 anos e algumas vezes eu duvidei. Algumas vezes eu cheguei a pensar que isso não vai acontecer. E duvidar é algo natural em seres como nós, pecadores. É por isso que a Bíblia está sempre nos lembrando. E quando eu vejo Malaquias dizer, quem suportará o dia da sua vinda, quem subsistirá quando ele aparecer, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Você imagina a temperatura do fogo que purifica o ouro, que separa as impurezas do ouro puro. Vocês imaginam que o ouro precisa passar por aquilo para ser purificado, para valer mais? Às vezes nós não entendemos porque nós passamos por algumas provas, e exatamente para que Deus possa mostrar para nós que nós temos um valor especial para Ele, que nós podemos ser instrumentos em suas mãos. Quando nós estamos tranquilos em nossa vida e parece que nada acontece, então Deus permite que nós sejamos provados, passemos pelo fogo, para que nós entendamos que existe um propósito de Deus na nossa vida. Então há necessidade de nós pedirmos a Deus, Senhor, por favor, queima a minha vida, Senhor, purifica a minha vida, Senhor. Há uma ovelhinha muito querida aqui hoje, seu nome é Neia. A Neia é uma discípula que nós estamos preparando, ela já entregou sua vida para Jesus. Eu quero convidá-la aqui. Dona Neia, vem cá. Vem cá, senhora. Luciano, o combinado, lembra? Isso aí. É que o combinado era eu falar que era combinado, né? Que bom ter a senhora aqui com a gente, hein? A senhora está preparada? Mais ou menos? Então vamos lá. Queima em mim fogo de Deus, até meu coração purificar. Queime em mim até que eu ame a Deus. Queime até a minha fé enraizar. Queime a mim fogo de Deus. Queime.
Queime a mim, fogo de Deus. Queime fundo, queime até continuar. Queime até que meu único desejo seja a vontade do Pai realizar. Queime em mim, fogo de Deus. Sim, queime novamente. Obrigado, irmã Neia. Queima em mim, fogo de Deus. Pedir ao Senhor que queime completamente até apagar, destruir todas as impurezas. Na Croácia há uma região chamada Dalmácia. E lá na Dalmácia, eles descobriram um tipo de pedra especial. É uma pedra mais macia, uma pedra calcária misturada com betume. A construção, a formação dessa rocha é assim, calcário com betume. E essas pedras, elas são fáceis de serem trabalhadas e moldadas porque elas são firmes, mas elas são de fácil corte. E eles descobriram que esse era um material muito bom para fazer casas. Então eles faziam os pisos, as paredes e o telhado faziam com essa pedra, calcário com betume. Então quando eles terminavam a casa, as famílias entravam, eles não conseguiam passar um único dia dentro dessas casas, porque o betume tem um cheiro muito forte, eles não suportavam. Até que um dia alguém teve uma ideia, talvez com raiva da sua casa, ele colocou fogo na casa. O betume é altamente inflamável. Queimou a casa toda. Só que quando aquela pedra com betume começou a queimar, o fogo fez com que o calcário se tornasse ainda mais rígido e ficasse mais claro e bonito como um mármore. Quando o fogo se apagava, eles limpavam a casa. Eles tinham agora uma casa à prova de fogo. As casas da Dalmácia não pegam fogo, porque passaram pelo fogo purificador. Esse poema que a irmã Neia citou para a gente, recitou para nós, que diz: queima em mim, fogo de Deus. Nessa noite você pode pedir a Deus: Senhor, queima em mim aquilo que não te agrada. Queima em mim, Senhor, as coisas que têm me impedido de te louvar, têm me impedido de servir, que têm me impedido de conviver bem com as pessoas. Queima em mim, Senhor Deus, as coisas que têm me afastado de Ti, que não têm me permitido aproximar-me de Ti de maneira tão intensa, tão completa, de maneira total. Nessa noite nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, existem coisas que têm me impedido de ser um instrumento em Tuas mãos. Existem coisas que têm me impedido de trazer o Senhor para dentro da minha casa, para que ali, quando o Senhor estiver ali, seja um lugar santo, porque o Senhor está ali. Essa é a noite de nós pedimos ao Senhor: Senhor, queima tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que te impede de realizar a Tua obra em mim. Eu não sei o que você precisa pedir a Deus para queimar. Eu sei o que eu preciso pedir. As coisas que ainda têm me impedido. Mas quando eu olho para essa igreja que me recebeu tão bem aqui, juntamente com a minha família, eu vejo uma igreja com potencial tão grande para nós, de nós fazermos tantas coisas para Deus. Eu louvo a Deus porque as coisas já estão acontecendo. E talvez os nossos irmãos aqui não saibam, mas esse distrito aqui tomou a decisão de até o final do ano nós vamos alcançar 100 novos discípulos para Cristo. E nós vamos permitir que Deus nos queime nesta noite.
Vou chamar a Tamires para cantar mais uma música. Eu vou pedir a você que enquanto ela estiver cantando, você diga para Deus as coisas que ainda te impedem de se entregar completamente ao Senhor. As coisas que ainda te deixam longe de Deus. As coisas que não permitem que você se entregue por completo. Deus quer usar a mim e a você. Nós temos nos gastado todos os dias pela causa do Senhor. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. E nós estamos semeando a palavra de Deus. E nós vamos colher a palavra de Deus. Peça ao Senhor para queimar você nesta noite. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor
depois que pecou com Batseba, foi repreendido por Natã, Davi disse assim: purifica-me e sairei limpo. Lava-me como que com um esfregão e terei uma vida branca como a neve. Põe uma música alegre para mim, conserta meus ossos quebrados para que eu possa dançar. Não fiques procurando manchas, cura-me completamente. Deus, faça um começo novo em mim. Dedico uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova gênesis, um novo começo. Não me jogues fora com o lixo, nem deixe de soprar a santidade em mim. Traz-me de volta do exílio cinzento, sopra um vento novo em minhas velas. Dá-me a chance de ensinar teus caminhos aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Anula a minha sentença de morte, ó Deus da minha salvação, e cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e me abrirei para louvar o teu nome. Fogo do Espírito, queima-nos nessa noite. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nós estamos nos preparando para sermos chamas vivas que vai iluminar as pessoas que estão em trevas. E é por isso que nós precisamos que o Senhor queime tudo que ainda te desagrada em nossa vida. Nossos costumes, as coisas que aprendemos ainda quando crianças, seja quais forem os problemas, Senhor Deus, que não te agradam, nessa noite o Senhor pode queimar tudo e purificar-nos, e pode nos tornar pessoas dignas de recebermos o teu Santo Espírito, para abençoarmos pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos sonhando com 100 pessoas libertas pelo sangue de Jesus Cristo. E nós não temos dúvida nenhuma de que o Senhor vai abençoar a nossa igreja. Nós veremos a transformação pela ação do teu Espírito na nossa vida e também na nossa igreja. Voltaremos amanhã para estudarmos um pouco mais sobre o revivamento. Leva-nos em segurança e que nada nos impeça de estarmos aqui amanhã. Rogamos-te em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém.